Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental? Como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da UEM. Esse programa é um projeto de extensão em parceria com a Rádio Universitária UEM-FM 106,9. E para o dia de hoje, para a entrevista de hoje, eu tenho a honra e o prazer de contar com ninguém menos que Thales Absaber, que é psicanalista, escritor, autor de O Sonhar Restaurado, Formas do Sonhar em Bion, Winnicott e Freud, e também autor de Winnicott, Experiência e Paradoxo, recém-lançado, acompanhando a coleção das obras de Winnicott pela editora Ubu. Também é membro do Departamento de Psicanálise e do Instituto Sede Sapiente e professor de Filosofia da Psicanálise da Unifesp. Ajudou a desenvolver o setting social da Clínica Aberta de Psicanálise e do Analista Grupo, junto a um coletivo de psicanalistas na Casa do Povo, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, e faz um trabalho clínico e teórico que apresentou recentemente no seminário no Freud Museum de Londres. Thales, seja muitíssimo bem-vindo. O Departamento de Psicologia da UEM é grato pela sua presença. A Universidade Estadual de Maringá o saúda. Eu gostaria de começar, entre todas as suas muitas especialidades, eu gostaria de começar talvez aquela que eu mais admiro, que é a sua capacidade de interpretar a nossa cultura, o nosso país, e não à toa, hoje nós estamos num dia muito peculiar para tentar uma interpretação, porque é um consenso, mais ou menos, dizer de forma jocosa que o Brasil enlouqueceu, né? Nós estamos realmente vivendo momentos pitorescos. Eu estava falando antes de iniciar a nossa entrevista, conversando com você, que nós acordamos hoje, a entrevista é gravada, o nosso ouvinte sabe, ela vai ao ar algumas semanas depois, mas nós acordamos hoje com a notícia de que há grupos de WhatsApp divulgando vídeos de caminhoneiros e outras categorias profissionais que estariam celebrando um estado de sítio no Brasil e uma ruptura institucional. Então, eu gostaria, Thales, que você começasse por aí, né? A gente está vivendo um momento que se assemelharia a poderia falar de uma psicose coletivizada? As pessoas estão realmente vivendo delírios? Como é que o senhor vê essa situação política hoje, a relação entre a política e a saúde mental da população? Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Sim, Fábio, muito obrigado. Obrigado a todos da UEM. É um prazer estar com vocês. E nós começamos com essa questão tão imensa, né, que é a situação psicopolítica, a situação da subjetivação, a situação da produção de política junto da produção de sujeitos, né, que podem permitir a gente falar algo como uma psicotização, um sistema delirante. De fato, existe uma política delirante no Brasil, né? É uma política estruturada, tecnicamente constituída, e que busca, né, a produção de um campo social separado do restante da população. É interessante que, nas origens da psicanálise, uma das ideias que era importante era a ideia de uma separação psíquica, de uma dissociação, né, em que os núcleos dissociados, isso está bem no começo da psicanálise, nas conversas do Breuer com o Freud, né? O Breuer fala disso no caso da Ana O, o primeiro caso da história da psicanálise, né? E que você tem essa separação, você tem matéria humana, emocional, existencial, que não pode se ligar ao restante
da vida psíquica de uma pessoa. Essa foi uma das primeiras observações dos psicanalistas dos primeiros tempos, né? E então se tentava teorizar sobre essa separação, sobre essas intensidades que ficam separadas, e já se percebia, na separação, acontecia uma dinâmica paradoxal, porque sem poder se ligar, ou seja, sem que essas coisas possam ser livremente faladas, elas são hiperinvestidas, elas são hiper carregadas de valor. E elas viram alucinatórias, né? Isso era observado na clínica, na relação com as pessoas doentes, então ditas histéricas, neuróticos obsessivos, essa clivagem que núcleos psíquicos ficam separados, não podem ser falados e ficam alucinados, ficam hiperinvestidos, né? Alguma coisa dessa ordem a política contemporânea faz. E teve inclusive um discurso do Bolsonaro no dia da demissão do Sérgio Moro, em que ele falou: vocês vão conhecer quem quer pôr uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Uma cunha. E ele estava se referindo ao Moro, né? Na verdade, como tudo na fala bolsonarista, tudo é projetivo. Ele estava falando dele mesmo, né? Ele é um produtor de cunha e ele faz a política da cunha. A política dele é separar uma parte da população, clivar o país de modo absoluto, de modo que essas coisas não se liguem. Ele precisa separar uma parte da população dos pactos simbólicos comuns, seja eles quais for. E nesse processo, ele gera a dinâmica. Isso é feito de modo calculado, é feito de modo político, é o encaminhamento político do governo. De fato, o governo só faz isso, né? Uma das dimensões do delírio contemporâneo é que o país está se dissolvendo, as pessoas estão passando fome, o governo está completamente falido e o governo se desresponsabiliza, ataca as instituições e a democracia e, nesse estado de ruína, quer tomar o poder total. Quer dizer, o delírio não tem fim. Né? Isso não tem nenhum cabimento político nem humano, completamente irracional. Né? Mas o que é essa irracionalidade? Nós estamos nos aproximando do modo dessa parte cindida da sociedade alucinar o todo. De fato, tem um elemento alucinatório aí. Né? Isso que você está falando, de que tem caminhoneiros que estão em estado de sítio hoje, eles estão completamente fora da lei, fora da realidade, fora das forças políticas existentes, e eles estão alucinando o seu desejo, como dizem os analistas. E eles atuam o próprio desejo. Essa cunha política que separa uma parte da sociedade, ela cria esse núcleo que gera a sua própria história, as suas próprias leis, as suas próprias referências, que nada tem a ver conosco. Tem uma ruptura na raiz, né? E aí nós poderíamos pensar como que o Brasil permitiu essa estruturação de extrema-direita, alucinatória, contra a totalidade da vida social. Isso é porque tem história no Brasil, história de autoritarismo, história de desrespeito ao outro, história de recusa da democracia, história de recusa dos direitos humanos, longa história. Então, isso não aconteceu da noite para o dia. O que aconteceu recentemente é a constelação de uma liderança e de um grupo político que organizou essas forças autoritárias e criou essa dinâmica, tanto técnica, porque isso é técnica, isso é feito fundamentalmente via internet, e é feito com dinheiro, e a investigação, se é dinheiro público, se está se usando o Estado para produzir essa política cindida da própria democracia. Então, isso porque custa produzir, manter esse curral eletrônico separado da sociedade. Então, isso é técnica. É o chamado gabinete do ódio, que, na verdade, se confunde com o próprio governo. O governo é o seu gabinete do ódio, fundamentalmente isso. O governo e o gabinete do ódio são a mesma coisa, porque é um governo de propaganda, do meu ponto de vista, neofascista. São modalidades contemporâneas de fascismo, na qual o Brasil está avançado
na técnica do neofascismo. Então, é isso, você separa uma parte da sociedade e mantém ela alimentada constantemente com uma cultura de indústria cultural fundamentalmente agressiva e mentirosa, né, que tem uma ruptura total com os códigos consagrados da história. Eles recusam a história, do mesmo jeito que recusam os direitos humanos. Eles recusam a história da redemocratização, recusam a história dos processos constitutivos do Brasil nos últimos 20, 30 anos. Eles recusam os valores científicos, as instituições científicas, eles recusam tudo, eles recusam o que eles quiserem. É fundamental nessa cisão o direito de recusar o que se bem entender, seja inclusive a recusa de uma pandemia gravíssima. Eles recusam. Eles recusam até mesmo o uso de máscara e de vacinas. E eles morrem pela liderança técnica autoritária, para ver a radicalidade da situação. O delírio vai até a irracionalidade de não proteger nem mesmo a própria vida. Eles são guerreiros alucinados do bolsonarismo. E é isso. Isso se constituiu no Brasil, constelando, vamos dizer assim, né, uma longa história de muitos traços autoritários, desde a cisão original do país. Foi um país que se constituiu com o direito à escravidão. Então é uma longa história. Aliás, é isso que eu estou escrevendo agora, é sobre isso que eu estou escrevendo agora. Professor, se a gente não estivesse vivendo isso, e eu não estivesse vivendo isso e acompanhando, eu diria que isso era fábula, né? Porque realmente parece uma narrativa, parece outra expressão usual que a gente costuma ouvir é que o roteirista do Brasil, ele força nos clichês, ele carrega nos clichês, né? Tudo isso realmente é absurdo. Entre as explicações para esse caminho, o senhor menciona muito bem que é um conjunto de coisas e as instituições, nossa raiz escravocrata, evidentemente, né, a nossa classe patronal, tudo isso contribuiu muito para nos trazer até aqui, mas eu gostaria de falar um pouquinho, além dessa gestão do caos, que é técnica, né, que o senhor bem menciona, existe, obviamente, já está provado que existe uma gestão desse caos intencional, né, através da divulgação maciça e também via orçamento de notícias contraditórias e falsas. Isso tudo é gerenciado, está fartamente documentado, inclusive. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do movimento inverso, que é aquele da identificação das pessoas com esse cenário, né? Então, há uma parte ainda considerável do Brasil e do brasileiro que, a despeito dessa loucura toda e dessa barbaridade que estamos vivendo, há uma parte considerável do brasileiro que se identifica, mantém-se identificado com isso. A gente ainda vê pesquisas de opinião em que essa gestão da morte segue com apoio popular. Como é que funciona esse mecanismo das pessoas se identificarem com aquilo que a gente chama, entre nós, salvo o melhor juízo, essa pulsão de morte, né, que é uma expressão mais popular para o nosso ouvinte entender? Como é que funciona esse mecanismo de se identificar com isso? Essa é uma questão também muito interessante, né, porque nos faz ver na vida pública, na vida social e na vida política, nos faz ver a realidade das construções psicológicas, psicanalíticas, que as pessoas dizem que não entendem, porque é muito complexo mesmo, epistemologicamente, teoricamente, que é muito complexo mesmo, é coisa de especialista, é coisa de ciência, de conhecimento, não, né? Mas todo mundo se interessa, né? Pelas figuras da psicologia e pelas figuras da psicanálise, né? Então, veja, não é possível compreender a dissolução conceitual, a irracionalidade e a violência simbólica de parte da população aderida a esse projeto de gestão do caos, como você falou. Gestão do caos é uma boa imagem, essa que você trouxe, gestão do caos. É uma boa noção, um bom conceito. Não é possível compreender a irracionalidade dessas pessoas sem a mediação do vínculo delas com a liderança irracional e violenta. Elas são irracionais
para o líder, pelo líder. Elas oferecem a sua consciência e o seu eu para ser preenchido pelas palavras, pelas noções e pelos valores do líder. É isso que a gente observa. É evidente. Então, a situação do grupo parafascista, neofascista ou fascista é a situação da identificação massiva com o líder. Essa é a noção que o Freud colocou aí. E isso que nós estamos falando agora é muito interessante porque em 1921 o Freud escreveu um livro sobre isso. Um livro, né, como você falou das minhas muitas pesquisas, os psicanalistas são clínicos, são culturais e são políticos, se quiserem ser. O Freud era. Esse livro, muito importante, que foi retomado agora por muitas pessoas por causa da sua relevância concreta para a nossa situação, chamado Psicologia de Massas e Análise do Eu, é que o Freud descrevia exatamente isso que eu estou falando. O vínculo, e ele colocava aí uma provocação teórica psicanalítica. O que movimenta isso tudo é o vínculo amoroso. A razão disso tudo é o amor pelo líder. E o amor aí está na forma dessa formação primitiva. Para ele isso era uma formação primitiva, uma formação arcaica do humano. Mas é por amor você cede à forma primitiva e você ama de modo primitivo. Então o líder tem o poder de dizer para mim o que é a realidade, a mais estúpida possível. Ou seja lá qual for a ordem da realidade. A realidade está inteiramente deformada pelo desejo do líder. É o desejo do líder que diz o que é a realidade. Por isso, o Freud, nesse texto, ele vai dizer: a fala do líder funciona por o grupo dos seus fiéis, funciona como uma modalidade, é análogo, homólogo ao que nós chamamos de hipnotismo. Porque o que acontece é que, por amor, o líder está no lugar do ideal do eu. E o líder é uma parte do eu. Então o líder fala, sou eu. Eu vou com o Bolsonaro até o fim. É isso. Eu vou com o Bolsonaro até a morte. Então essas pessoas foram convertidas à política de radical, de ameaças e violências contra os pactos simbólicos existentes, seja a história, seja a racionalidade comum, seja a Constituição, né, que eles atacam todos os dias. Então, é sim aquilo que os psicanalistas chamam uma formação do inconsciente. O fascismo é uma formação do inconsciente e é muito interessante que o primeiro grande pensador ocidental e europeu que pensou o fascismo e deu essa percepção da dinâmica subjetivante produtora de um tipo de sujeito foi o Freud. Olha que coisa interessante. O Freud, que era tido como alienado, como voltado só para cuidar das dores burguesas do consultório. O Freud foi lá e escreveu a psicologia das massas e a análise do eu. E o que ele quer dizer com isso? Como que o eu se submete no grupo a se esvaziar pelo líder. Porque ele tinha teoria para isso. E aí a gente vê como a psicologia teoria e a psicanálise é crítica. Ele percebeu que esse era um problema vital da cultura europeia. E ele percebeu desde os instrumentos constituídos na esfera da psicanálise. Professor, eu acredito que nunca vou conseguir ser suficientemente grato pela aula, pela oportunidade de estar falando com o senhor sobre isso, nesse momento particular em que a gente vive, né? Depois de Freud, nós tivemos vários, né, que continuaram essa tradição de análise social, tentando linkar a psicanálise, política e cultura, né? Talvez os frankfurtianos se destacam aí, especialmente quando Adorno observou a tal personalidade autoritária nos cidadãos comuns, né? Naqueles cidadãos que
não à toa se proclamavam também cidadãos de bem, né? Isso é incrivelmente como isso se repete, é só a gente pegar esse trabalho da personalidade autoritária que parece que foi feito no Brasil contemporâneo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora dos caminhos que hoje, inclusive, parece que estão levando a uma certa desilusão, né? Havia essa expectativa de ruptura, muita gente convocada para o golpe, vamos tomar, derrubar o Supremo e tomar a República. E isso não ocorreu, evidentemente, né? Essas convocações parece que no linguajar da internet floparam, né? Elas não deram certo. Eu queria que o senhor falasse, essa desilusão com essa pessoa supostamente iludida com o ideal que você menciona que dá a Liga, né? Esse ideal de afeto da Liga. Essa desilusão pode ser suficiente para provocar um desvelamento, uma tomada de consciência, porque a gente começa a observar nesses delírios, muita gente dizendo que está decepcionada, que foi convocada para a guerra, tudo isso entre aspas, e que a guerra não veio. Faz agora o que com esse pessoal, né? Com essa libido desiludida, com esse afeto desiludido, isso pode levar a uma tomada de consciência e essas pessoas retomarem a realidade, o caminho da realidade, colocando entre aspas. Como é que você vê essa possibilidade de desilusão com esse ideal? Eu acho difícil, porque é uma desilusão com o ideal autoritário. Essas pessoas estão desiludidas porque não tiveram o golpe antidemocrático que elas querem. Elas continuam querendo um golpe antidemocrático. E as lideranças que controlam tecnicamente esse grupo via internet e via mentiras sabem disso. As lideranças sabem como investir esse desejo autoritário, como vem investindo há anos. Eu fiz um documentário em 2017, Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa, sobre o circuito autoritário dessas pessoas antes da ascensão do líder autoritário, né? Antes da ascensão política. Esse circuito é movido pelo próprio desejo do grupo. O grupo também procurou o seu líder. O grupo constituiu. O Bolsonaro ali não era uma referência para o autoritarismo que já estava funcionando agregado pela internet. Então, existe aí alguma coisa entre 10%, 12% e 25% de verdadeiros autoritários brasileiros. Eles têm o seu campo cindido. No mundo bolsonarista, a mensagem constante lá é: não veja a Rede Globo. Veja você, a televisão comum, mesmo que ideológica, liberal, é para eles não ver. Eles devem ver apenas as notícias do campo ligado à sua liderança e só. Isso, nesse sentido, é como uma espécie de seita. Aliás, como todo fascismo. Ele é um conjunto de ideais altamente idealizados, articulados numa modalidade de grupo paranoico, grupo de ataque. Nós contra o resto. Então, a busca do Bolsonaro não é convencer ninguém, é converter. No sentido psicanalítico, conversão. Você passa a fazer parte desse grupo, você adere a essa estrutura de ligação amorosa, esvaziamento e direito de partir para o ataque. Eu não acredito que as pessoas abram mão desse gozo, porque nisso tem prazer. Isso é outro saber freudiano. O amor e o prazer são correlatos. As pessoas fazem isso por amor e porque isso permite elas, libera o ódio, libera a fala desqualificada de quem não precisa trabalhar para conhecer nada, libera a perspectiva de pessoas desqualificadas terem acesso ao poder. Isso é também um movimento, vamos dizer assim, é um movimento de valorização da desqualificação. Numa das facetas é arrogante, autoritária, e aí tem todo o sistema dos racismos, dos machismos, das homofobias, a ideia de que tem uma civilização X antiga a proteger, que não tem mais cabimento no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é plural, é complexo, é diverso, mas as pessoas não suportam, elas querem enquadrar, e isso é parecido com religião.
querem enquadrar as formas do outro na sua estrutura. Elas não suportam sequer, elas são aliberais. Não há nenhum liberalismo no bolsonarismo. Elas não suportam sequer a liberdade do outro existir como lhe prover. O outro tem que ser como eu, como todas as religiões. Aí está o elemento autoritário, né? É a verdade. Eles têm a verdade. Conhecem a verdade. O enunciador da verdade é o Bolsonaro, que é um verdadeiro imbecil democrático. Um verdadeiro imbecil. É um imbecil. É um imbecil democrático, é um imbecil técnico, é um imbecil científico, é um imbecil. Ele propôs para as pessoas se exporem e morrerem pela política fascista dele, para construir as cisões fascistas dele. As pessoas aceitaram. Então, assim, essa conversão é muito profunda, Fábio. É muito profunda. Existe todo um trabalho fortíssimo que é feito pelos jornalistas, e é feito pelas universidades, e é feito pela crítica, para despertar as pessoas do sonho dogmático fascista. Para que elas saibam a ruína que elas estão construindo e que está se abatendo sobre elas. Mas, como eu disse, tem 10, 12% que morrem pelo Bolsonaro. Morrem. Isso, o gozo encontra a morte. Perfeito, perfeito. Infelizmente, a gente vai caminhando para o último, né, pedaço da nossa entrevista. Senhoras e senhores, eu estou conversando com ninguém menos que Thales Absaber. Professor, o ouvinte não me vê aqui, mas eu estou aplaudindo essa entrevista, muito feliz com ela, muito feliz com as suas palavras. Eu quero tentar uma última questão. Nós falamos aqui mais ou menos sobre mecanismos, sobre sintomas sociais, sobre caminhos que se tornam possíveis, essas formações psíquicas que beiram, né, o delírio, beiram a psicopatologia coletiva, de fato, né? Se tivéssemos que falar de prognósticos ou de tratamentos, tudo isso entre aspas, né, ou de curas, né, a gente inevitavelmente aponta de fato para a cultura, porque eu diria que cercear a divulgação de mentiras, ela também está no campo do autoritário e não é nunca suficiente. Nenhuma proibição é nunca suficiente, né? Então, controlar, vamos supor, o TSE tem que barrar, tem que notificar o WhatsApp, ou o Facebook tem que controlar o Twitter. Eu acho que não sei se é por aí o caminho. O caminho seria a cultura, as pessoas que devem ser alfabetizadas para ler e mapear essas armadilhas. Como é que você veria, entre aspas, uma proposta de cura ou tratamento dessa patologia social? Não, sem dúvida. A questão é o desenvolvimento emocional para a democracia. Mas nós viemos trabalhando nisso há muitos anos. E o problema é que a democracia não é livre das tensões e da violência, das violências de uma sociedade de classe. Então a democracia é cindida entre um espaço que tenta cultivar o respeito cidadão pelo outro, que passa pela educação, que passa pela cultura, que passa pelo direito à crítica, e um espaço legitimado aos donos do trabalho, que compram o trabalho dos outros, que é um espaço que bota uma pressão gigantesca sobre a vida das pessoas e que impedem, muitas vezes, as pessoas, dentro da ordem, de viver. E é por aí que surge o ressentimento. Ele é endógeno da própria vida do capitalismo. Porque o capitalismo vende uma universalidade de direitos e de humanidade, ao mesmo tempo que cria com o mercado uma cisão e uma dissociação de acesso. Então, o capitalismo se diz universal, mas produz a diferença. Essa tensão entre o nunca realizado de uma sociedade de classes, e no Brasil ainda, com a nossa tradição escravocrata, o capitalismo brasileiro pode aumentar a exclusão. A verdade do bolsonarismo, e o que liga o bolsonarismo aos liberais no Brasil, é isso, é o aumento da exploração e o aumento da exclusão. Então, é muito difícil essa luta por civilização no interior do capitalismo. Porque, simultaneamente, tem uma corrosão permanente da violência real sobre os corpos.
O mercado não é suficientemente democrático. E o mercado cria cisões que vão criar os racismos, que vão criar os desprezos de classe. Então, o capitalismo alimenta a sua própria violência. É isso que os frankfurtianos diziam. Por isso que o homem comum está a um passo de ser o fascista. Porque ele está numa tensão fascista violentíssima, permanente, que é a própria sociedade de classe. Bom, senhoras e senhores, eu estou aqui meio atordoado e feliz, contente demais por estar conversando com Thales Absaber, que é psicanalista, escritor, autor de O Sonhar Restaurado, Formas do Sonhar em Bion, Winnicott e Freud, e autor de Winnicott, Experiência e Paradoxo. Também é membro do Departamento de Psicanálise e do Instituto SEDES e professor de Filosofia da Psicanálise na Unifesp. É um dos idealizadores da Clínica Aberta de Psicanálise e do Grupo de Psicanalistas na Casa do Povo. Bom, Thales, infelizmente o programa tem esse limite de tempo, né? Eu já fico aqui com a vontade de te convidar novamente, te incomodar para mais uma vez aqui a gente bater um papo. Se Deus quiser o programa, se Deus quiser não, mas enfim, se Deus quiser o programa terá a sua continuidade. Eu voltarei a conversar com você. Muitíssimo obrigado, senhoras e senhores. E se encerra aqui mais um programa E a Saúde Mental Como Vai. Obrigado, Thales. Muito obrigado, Fábio. Continuamos. Quando você quiser, quando vocês quiserem, a gente volta a conversar. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental Como Vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental Como Vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.